Olá, felicidade a você, a tua família. Nesse instante, iremos discorrer, aprofundar no tema vida após a morte. Será se existe vida após a morte? Será se as pessoas após a morte vão para o purgatório? Ou para o céu diretamente? Ou mesmo outros estão reencarnando, né? Ou será se estão indo para o inferno? Muitas pessoas estão vivas lá, conscientes, conversando, ou torturados, ou retornando a essa vida. A maior autoridade para nos dar essa resposta se chama Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é aceita pelos kardecistas. Ela é aceita por todos os católicos. A Bíblia Sagrada é aceita por todos os cristãos. E, portanto, nós vamos recorrer a essa autoridade maior, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia apresenta que o homem, após a morte, o seu estado é um estado sem consciência, até o dia da ressurreição. Então, perguntamos, o que então acontece quando uma pessoa morre? Perguntei para a Bíblia responde. A morte ela é comparada pela Bíblia como um sono. Se nós lermos João Evangelista, capítulo 11, verso 11 a 14, ele diz assim, Jesus chama a morte de sono. No Salmo 13, verso 3, o salmista diz, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. A mente, a nosso consciente, ela não continua funcionando após a morte. Isso está em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, 6 e o verso 10. Lá está descrito, os mortos não sabem coisa nenhuma, e na sepultura para onde vão, não há obra, nem conhecimento e nem sabedoria. O Salmo 146, o verso 4, diz assim, sai-lhe o espírito e neste mesmo dia perece os seus pensamentos. Ou seja, não há consciência, lembrança ou emoções após a morte. Coincidentemente, existe uma novela com o título A Viagem, que defende na novela o enredo, a doutrina espírita, kardecista. Mas o próprio Allan Kardec, como eu já disse em outros vídeos, se contradiz na defesa da doutrina da reencarnação. Mas a Bíblia, continuando, diz assim, então, quando o homem volta a ter consciência? A Bíblia responde, somente na ressurreição. A ressurreição que haverá para acerto de contas, juízo final, diante de Deus. A ressurreição dos salvos e dos perdidos. No livro de João 5, 28 e 29, nos diz assim, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, lá afirma, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo, salvos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então, por que a Bíblia compara a morte como um sono? Porque quem dorme, acorda. E para Deus, quem morreu, está apenas aguardando a ressurreição. Seja para a vida eterna ou para o juízo eterno. Está em Hebreus 9, 27. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a morte é um estado de inconsciência temporária até a ressurreição final.
Então, como Deus criou o ser humano? Vamos observar como Deus criou? A Bíblia mostra que o homem é uma alma. A alma é um ser consciente. E não ele possui uma alma. Mas nós, completos, somos alma vivente. O Senhor Deus tomou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2, verso 7. Então, a fórmula do homem é esta: corpo, pó da terra, fôlego nas narinas, espírito. Se torna uma alma vivente, um ser vivente. Diz a Bíblia que na Arca de Noé havia 8 almas se salvaram. No dia de Pentecoste havia 120 almas, seres viventes. Quando desceram ao Egito, foram 70 almas, ser vivente. Então, o que acontece na morte afinal? O que a Bíblia responde? A morte é o contrário da criação. Diz a Bíblia: volta o pó à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Em Eclesiastes 12, verso 7, a alma não continua consciente, ela deixa de existir, assim como uma lâmpada apagada não continua iluminando. Os mortos, então, portanto, estão, segundo a Bíblia, conscientes? Não. O texto diz, Eclesiastes 9, 5, 6 e o verso 10. Os mortos não sabem coisa nenhuma do que se faz debaixo da terra ou debaixo do sol. O Salmo 146, 4. Seus pensamentos pereceram. Jó 14, 12. Diz assim, os mortos não louvam a Deus. Portanto, prezado amigos, não há consciência, memória, emoções ou comunicação após a morte, porque a Bíblia chama a morte de sono. Isto mesmo, sono é estado de inconsciência e mais uma expectativa de acordar. Quando a consciência retorna, somente na ressurreição. Então, é claro, a Bíblia é conclusiva. Existe consciência após a morte? Não. A morte é um estado de inconsciência. O que acontece então com uma alma? Cessa-se a vida. A alma, o ser completo, ao morrer, cessa a vida. Foi no Jardim do Éden que um ser incorporou numa serpente e lançou a mentira ao casal Adão e Eva, dizendo, certamente não morrerás. E esta mentira é diabólica, introduzida na mente dos seres humanos, então levou ao raciocínio que o homem após a morte continua em outra vida. Porém, a Bíblia continua dizendo, Deus disse a Adão e Eva, o dia que pecares, certamente morrerá. E o livro de Romanos declara, o salário do pecado é a morte. Só Jesus quem disse, eu vim para que tenhas vida. Em Jesus você e eu adquirimos a vida que Ele veio nos trazer. E sem Jesus, o ser humano terá a morte eterna, porque rejeitou a vida eterna que Cristo oferece hoje. Que Deus ilumine, que Deus esclareça a ti e a todos demais, para que possam abraçar a vida que está através de Jesus Cristo. Deus te abençoe, fique com Deus, leia os textos da Bíblia e compartilhe com seus amigos, seus familiares, este vídeo. Eu te agradeço em nome de Jesus.